Benedita Silva tinha 47 anos quando descobriu que o único lugar onde poderia morar com seus 3 netos era o barraco amaldiçoado no fim da estrada do Morro dos Aflitos. Você consegue imaginar uma mulher que trabalhou a vida inteira, que criou 5 filhos sozinha depois que o marido morreu na seca de 1893, se vendo sem teto, sem dinheiro e com 3 crianças pequenas dependendo dela? Parece impossível, mas essa história aconteceu de verdade no interior de Minas Gerais, em 1922. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história vai te arrepiar e emocionar de um jeito que você nunca imaginou. O que Benedita encontrou naquela terra amaldiçoada mudou não só a vida dela, mas revelou um segredo que a vila inteira guardava há mais de 30 anos. E me conta aqui nos comentários de que cidade você é. Vou adorar saber até onde essas histórias emocionantes estão chegando. O ano era 1922 e a pequena vila de São Miguel do Cerrado, no interior de Minas Gerais, vivia como se o tempo tivesse parado 50 anos atrás. As casas de pau a pique se apertavam ao redor da igrejinha branca, e a praça de terra batida servia de palco para as fofocas que corriam mais rápido que as carroças dos tropeiros. Naquele tempo, uma mulher sozinha não era nada. Sem marido, sem pai, sem irmão para protegê-la, ela estava à mercê da caridade alheia ou da própria sorte. E a sorte, como todos sabiam, era uma senhora caprichosa que raramente sorria para quem mais precisava. As fazendas de café dominavam a paisagem, com suas terras vermelhas se estendendo até onde a vista alcançava. Os coronéis mandavam e desmandavam, e a palavra deles era lei. O delegado? Bem, o delegado era primo do coronel Augusto Ferreira. Então, não havia a quem recorrer quando a injustiça batia à porta. As mulheres trabalhavam de sol a sol, mas sempre sob o comando de um homem. Viúvas dependiam da bondade dos filhos, ou dos genros, ou dos cunhados. Quando essa bondade acabava, restava a mendicância ou coisa pior. A economia da região girava em torno do café e do gado. Quem não tinha terra, trabalhava na terra dos outros. Quem não podia trabalhar, morria de fome. Simples assim, brutal assim. São Miguel do Cerrado ficava a 3 dias de viagem da cidade mais próxima, e as notícias do mundo chegavam com semanas de atraso, trazidas pelos tropeiros que paravam na venda do seu jacinto para descansar os animais e molhar a garganta com cachaça. Benedita Silva acordou naquela manhã de agosto com o corpo doendo, como se tivesse sido espancada. Não tinha sido. Era apenas o peso dos 47 anos de trabalho duro, da coluna que nunca mais ficou reta depois de carregar sacos de café durante 20 anos, dos joelhos que estalavam a cada movimento, das mãos calejadas e deformadas de tanto lavar roupa no rio. Seus cabelos, que um dia foram negros como asa de corvo, agora mostravam muito mais branco que preto. O rosto magro estava marcado por rugas profundas, especialmente ao redor dos olhos castanhos que tinham visto sofrimento demais. Mas esses olhos ainda brilhavam com uma teimosia que nenhuma tragédia tinha conseguido apagar. Ela olhou para os 3 netos dormindo amontoados no único colchão que tinham conseguido salvar. João, de 8 anos, Maria, de 6, e o pequeno Antônio, que tinha apenas 4 anos e ainda chorava pela mãe toda a noite. A mãe deles, Teresa, era a filha mais nova de Benedita. Tinha morrido no parto de Antônio e o marido, tomado pela bebida e pelo desespero, tinha se enforcado 6 meses depois. As outras filhas de Benedita tinham casado e ido embora. Os 2 filhos homens tinham migrado para São Paulo atrás de trabalho e nunca mais tinham dado notícias. Restava Benedita. Sempre restava Benedita. Ela tinha morado durante 5 anos com o filho do falecido marido, em uma casinha nos fundos da propriedade dele.
Mas o enteado tinha se casado de novo, e a esposa nova não queria aquela velha e aquelas crianças barulhentas, ocupando espaço que poderia ser usado para as galinhas. Na semana anterior, ele tinha batido na porta dela de madrugada, bêbado, gritando que tinham 3 dias para sair. 3 dias. 47 anos de vida, e tinham dado a ela 3 dias para encontrar um lugar. Benedita tinha procurado. Meu Deus, como tinha procurado! Tinha batido na porta de todas as conhecidas, de todas as famílias para quem tinha lavado roupa, de todas as fazendas onde tinha trabalhado na colheita. A resposta era sempre a mesma. Não tinham espaço, não tinham condições, já estavam ajudando outros parentes, talvez mais para frente, quem sabe o padre podia ajudar. O padre tinha suspirado, olhado para ela com aquela piedade que dói mais que um tapa, e dito que, infelizmente, a casa paroquial não podia abrigar todos os necessitados. Tinha dado a ela 2 moedas e a bênção. As moedas tinham durado 2 dias de pão e leite para as crianças. E então, na última tarde antes do prazo acabar, enquanto Benedita embrulhava os poucos pertences que tinham em 3 trouxas de pano, a velha Josefa tinha aparecido. Josefa era uma mulher de mais de 70 anos, curvada como um ponto de interrogação, que vivia sozinha em um casebre perto do cemitério. Diziam que ela era bruxa, que conversava com os mortos, que sabia de coisas que ninguém devia saber. Benedita nunca tinha dado muita atenção a esses boatos, mas também nunca tinha chegado perto da velha. Sei de um lugar, tinha dito Josefa, com a voz áspera como lixa em madeira velha. Um barraco, vazio. Ninguém quer morar lá, mas tem teto e 4 paredes. É seu se quiser. Onde? Benedita tinha perguntado, o coração apertado entre esperança e medo. Morro dos Aflitos, fim da estrada de terra. Barraco do finado Sebastião. Benedita tinha sentido o sangue gelar. Todo mundo em São Miguel do Cerrado conhecia aquele barraco. Todo mundo sabia o que tinha acontecido lá 32 anos atrás. Sebastião tinha enlouquecido e matado a esposa e os 2 filhos pequenos, a machadadas antes de se enforcar na viga da sala. Diziam que o barraco era assombrado, que se ouvia choro de criança de madrugada, que ninguém que tinha tentado morar lá depois tinha conseguido ficar mais de 3 noites. Mas Benedita olhou para os netos dormindo, para as trouxas no chão, para a porta que o enteado ia arrombar na manhã seguinte para jogá-los na rua. Eu aceito, tinha dito. A caminhada até o Morro dos Aflitos levou quase 3 horas. Benedita carregava João nas costas porque o menino estava com febre. Maria segurava a mão dela com força e Antônio ia agarrado à saia, chorando baixinho. Cada uma das 3 trouxas pesava como se estivesse cheia de pedras, e o sol de agosto castigava sem piedade. A estrada de terra subia, sinuosa, entre o capim seco e amarelado que dominava a paisagem. De vez em quando, uma árvore retorcida oferecia uma sombra magra. Benedita parava, deixava João descer, esperava todos recuperarem o fôlego e então seguia em frente. Não tinham cruzado com ninguém no caminho. Ninguém ia para o Morro dos Aflitos. O lugar era isolado, longe da vila, longe de tudo. Perfeito para quem quer ser esquecido, ou para quem não tem escolha. Quando finalmente chegaram, o sol já estava baixo, tingindo o céu de laranja e vermelho. O barraco surgiu entre as sombras como uma aparição. Era pequeno, feito de pau a pique com algumas tábuas, remendando os buracos. O telhado de sapé estava afundado em um dos lados, e não havia porta, apenas um buraco negro que levava para dentro. Mamãe Benedita, eu tenho medo, Maria sussurrou, apertando a mão dela com mais força. Eu também, Benedita admitiu, passando a mão nos cabelos grisalhos da neta. Mas não temos outro lugar. Vamos entrar, limpar um pouco e amanhã tudo vai parecer melhor. Mentira. Benedita sabia que era mentira, mas era o tipo de mentira que mães e avós contam quando não tem nada além de mentiras para oferecer. Ela tomou coragem e entrou.
O cheiro de mofo e terra úmida era sufocante. Conforme os olhos se acostumavam à penumbra, ela foi distinguindo o interior. Uma sala pequena com um fogão de barro quebrado em um canto. Um quarto minúsculo ao lado, vazio exceto por uma esteira velha comida por ratos. E a viga. A viga de onde Sebastião tinha se enforcado ainda estava lá, escura, ameaçadora. Benedita engoliu em seco e virou as costas para a viga. Não ia pensar nisso. Não podia pensar nisso. João, você está forte o suficiente para buscar lenha para uma fogueira? Ela perguntou ao neto mais velho, que tinha parado de chorar, mas ainda tremia de febre. O menino assentiu, tentando parecer corajoso. Leve Maria com você, fiquem perto, só galhos secos que estão no chão, e voltem antes de escurecer de vez. As crianças saíram e Benedita ficou ali, no meio daquele barraco assombrado, com Antônio agarrado à saia, e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. 47 anos. 47 anos de trabalho, de obediência, de fazer tudo certo. E tinha terminado ali, em um barraco amaldiçoado, com 3 crianças para alimentar e nem uma panela para cozinhar. Mas as lágrimas não duraram muito. Nunca duravam. Benedita tinha aprendido décadas atrás que lágrimas não plantavam feijão e não consertavam telhados. Ela limpou o rosto com as costas da mão, pegou Antônio no colo e começou a trabalhar. A primeira noite foi terrível. Benedita não tinha conseguido fazer fogo, porque a lenha que João e Maria trouxeram estava úmida. Eles comeram o último pedaço de pão duro e se amontoaram na esteira do quarto, tremendo de frio embaixo dos cobertores finos. Ela ficou acordada a noite toda, ouvindo os ruídos do barraco, o vento que entrava pelos buracos nas paredes, os ratos correndo pelo telhado, e sim, um choro baixo, distante, que podia ser o vento ou podia ser outra coisa. Sebastião, se você ainda está aqui, eu sinto muito pelo que aconteceu com você e sua família. Benedita sussurrou na escuridão. Mas eu preciso deste lugar. Essas crianças precisam deste lugar. A gente não quer incomodar. A gente só quer sobreviver. Por favor. O choro parou. Benedita não sabia se era coincidência ou se algo tinha escutado. Não importava. Ela fechou os olhos e pela primeira vez em 3 dias dormiu. A primeira semana foi de puro trabalho. Benedita acordava com o sol e só parava quando já não conseguia mais ver as próprias mãos na escuridão. Ela consertou os buracos maiores nas paredes com barro e pedaços de pau que encontrou pelo mato. Remendou o telhado da melhor forma que pôde, limpou o chão de terra batida e o alisou com as mãos. João melhorou da febre e começou a ajudar, carregando água do riacho que corria a uns 200 metros do barraco. Maria cuidava de Antônio e tentava manter o pequeno longe do trabalho pesado. A menina tinha apenas 6 anos, mas já tinha aquele jeito sério e responsável de quem cresceu rápido demais. Benedita desceu à vila 2 vezes naquela semana. Na primeira, conseguiu trabalho lavando roupa para 3 famílias. O pagamento era miserável, mas era alguma coisa. Na segunda, trocou o último objeto de valor que tinha, um broche de prata que o falecido marido tinha dado a ela décadas atrás, por um saco de feijão, um de fubá e 3 velas. As mulheres da vila olhavam para ela com uma mistura de piedade e horror. Você está mesmo morando naquele barraco? Dona Francisca tinha perguntado, benzendo-se. Estou. Não tem medo? Tenho medo de muitas coisas, Benedita tinha respondido pegando o saco de feijão. Mas fantasma não é uma delas. Na verdade, Benedita tinha medo sim. Tinha medo todas as noites, quando ouvia os ruídos estranhos. Tinha medo quando acordava de madrugada e sentia um frio que não vinha do vento. Tinha medo quando olhava para aquela viga escura. Mas tinha mais medo de ver os netos passando fome. E esse medo era maior que todos os outros juntos. Foi na segunda semana que ela viu o homem. Benedita estava peneirando o fubá no quintal, tentando separar os bichos que infestavam o saco velho, quando escutou o som de um cavalo se aproximando.
Ela ergueu os olhos e viu um homem montado em um animal castanho, subindo lentamente a estrada. Ele era alto, com ombros largos, que a idade ainda não tinha curvado completamente. Os cabelos eram grisalhos, quase brancos, e usava um chapéu de couro que protegia o rosto do sol. Quando se aproximou, Benedita pôde ver que ele tinha uns 50 anos, talvez 55, com rugas profundas ao redor dos olhos claros e uma barba grisalha bem aparada. O homem puxou as rédeas e parou o cavalo a alguns metros dela. Ficou ali, olhando para o barraco, para Benedita, para as crianças que tinham parado de brincar e agora se escondiam atrás da avó. "Senhora", ele disse, tirando o chapéu. A voz era grave, cansada. "Desculpe incomodar. Eu sou Vicente Almeida. Tenho uma pequena propriedade do outro lado do morro." Benedita não sabia o que dizer. Ninguém tinha ido visitá-la. Ninguém, além da velha Josefa, que tinha aparecido uma vez para ver se ela ainda estava viva. "Benedita Silva", ela respondeu por fim, limpando as mãos no avental velho. "Essas são minhas crianças, meus netos." Vicente assentiu. Ele tinha um rosto que já tinha sido bonito e agora era apenas cansado. O tipo de cansaço que vem de dentro, que nenhuma noite de sono consegue curar. "Ouvi na vila que a senhora tinha vindo morar aqui", ele disse. "Só vim ver se estava precisando de alguma coisa." A frase era simples, mas havia algo na forma como ele tinha dito. Algo na forma como seus olhos percorriam o barraco remendado e as crianças magras, que fez Benedita sentir um nó na garganta. "Estamos nos virando", ela mentiu. Vicente olhou para ela por um longo momento. Então desceu do cavalo com um gemido baixo de quem tem as juntas doendo. Ele andou até a bolsa amarrada na sela e tirou um embrulho de pano. "Minha galinha estava botando demais", ele disse, entregando o embrulho a ela. "Não vou conseguir comer todos esses ovos antes de estragarem." Benedita abriu o pano e viu 8 ovos grandes e perfeitos. 8 ovos. As crianças não comiam ovos há semanas. "Eu não posso aceitar isso", ela disse, mas a voz saiu fraca, sem convicção. "Já está aceito", Vicente respondeu, colocando o chapéu de volta. "E a senhora me faz um favor. Odeio desperdiçar comida." Ele montou no cavalo com alguma dificuldade. As costas deviam doer tanto quanto as de Benedita. "Vicente", ela chamou antes que ele se afastasse. "Por que você fez isso?" Ele virou o cavalo e olhou para ela. Havia algo nos olhos claros dele, algo antigo e triste. "Porque eu sei como é", ele disse simplesmente. "Sei como é não ter ninguém." E então ele seguiu estrada abaixo, e Benedita ficou ali, segurando 8 ovos e sentindo algo que não sentia há muito tempo: esperança. Vicente voltou 3 dias depois. Desta vez, trazia um saco de batatas e cenouras. "A horta produziu demais", foi a explicação. Benedita agradeceu e ele foi embora sem dizer mais nada. Na semana seguinte, foi um cobertor grosso de lã. "Achei no fundo do baú. Não sirvo mais. Talvez sirva nas crianças." Depois foi um pedaço de carne seca. Depois, lenha cortada. Depois, pregos e tábuas para consertar o telhado. Sempre com uma desculpa. Sempre rápido, sem esperar agradecimento, sem pedir nada em troca. Na 5ª visita, Benedita o convidou para tomar café. Era café feito de grão torrado em casa, fraco, adoçado com rapadura, mas era o que tinha. Vicente aceitou. Eles sentaram na varanda improvisada que Benedita tinha feito com tábuas velhas. As crianças brincavam no quintal, e o sol da tarde deixava tudo dourado. "Você não precisa continuar trazendo coisas", Benedita disse, mexendo o café na caneca de lata. "A gente já está conseguindo se virar melhor." "Eu sei", Vicente respondeu. Ele segurava a caneca com as 2 mãos, grandes, calejadas, manchadas pela idade. "Mas me faz bem. Faz muito tempo que não tenho com quem compartilhar." Houve um silêncio. Não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que entendem o peso da solidão. "Sua esposa?" Benedita perguntou baixinho. "Morreu faz 12 anos", Vicente disse olhando para o café. "Febre. Levou ela em 3 dias.
Tínhamos 2 filhos, homens já crescidos. Um morreu de tifo, o outro foi para o Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Mando carta, ele não responde. Acho que não quer saber de um velho. Sinto muito. Eu também sinto pela senhora. Josefa me contou sua história. Benedita sentiu um calor subir pelo rosto, mas não era vergonha. Era apenas cansaço. Cansaço de ter que explicar, de ter que se justificar. Não foi culpa minha, ela disse, e a voz saiu mais dura que pretendia. Eu trabalhei a vida inteira. Criei meus filhos direito. Mas quando você é mulher e fica velha e não tem mais ninguém que precise de você... Eu sei, Vicente interrompeu suavemente. Não estou julgando, nunca julgaria. Eles ficaram em silêncio de novo, bebendo o café fraco, ouvindo as gargalhadas das crianças. Este barraco tem má fama, Vicente disse depois de um tempo. Eu sei, mas não tive escolha. Já viu alguma coisa? Benedita hesitou. Depois assentiu lentamente. Ouço coisas, à noite. Choro às vezes, passos, e tem uma parte do chão ali no canto do quarto que é sempre fria. Mesmo quando o dia está quente, aquele pedaço é gelado. Vicente franziu a testa. A senhora tem medo? Todos os dias, mas tenho mais medo de outras coisas. Do frio, da fome, da doença, os mortos não me assustam tanto quanto os vivos. A senhora é uma mulher corajosa, Benedita. Não sou corajosa. Só não tenho escolha. Vicente terminou o café e se levantou com esforço, segurando nas costas. Vou indo. Obrigado pelo café. Obrigada pelas batatas e pela carne e pelo cobertor e por tudo. Ele sorriu. Era um sorriso cansado, mas genuíno. Transformava o rosto dele, fazendo-o parecer mais jovem, menos marcado. Volto na semana que vem, se a senhora não se importar. Eu gostaria. Benedita ouviu-se dizendo e percebeu que era verdade. As semanas se transformaram em meses. O inverno chegou, trazendo as chuvas frias que penetravam até os ossos. O barraco não era perfeito, mas Benedita tinha tapado a maioria dos buracos e o telhado aguentava quase toda a água. Eles tinham comida, graças ao trabalho de Benedita na vila e às sobras que Vicente trazia sempre. Vicente tinha começado a ficar mais tempo. Ajudava a consertar coisas que Benedita não conseguia sozinha. Ensinava João a fazer armadilhas para pegar perdizes. Trazia histórias que faziam Maria rir. Carregava Antônio nas costas quando o menino ficava cansado e conversava com Benedita. Longas conversas na varanda enquanto as crianças dormiam. Sobre o passado, sobre as perdas, sobre como é estranho envelhecer e perceber que o mundo seguiu em frente sem você. Às vezes eu me sinto invisível, Vicente tinha confessado uma noite. Vou à vila e as pessoas olham através de mim, como se eu já fosse um fantasma. Eu sei exatamente como é, Benedita tinha respondido. Quando você é jovem, você existe. Quando fica velho e não tem mais nada a oferecer, você some. A senhora tem muito a oferecer. Eu tenho mãos que doem, costas que não dobram direito e rugas que assustam crianças pequenas. A senhora tem a sabedoria de quem sobreviveu, a força de quem não desistiu, e olhos que ainda brilham quando a senhora sorri. Benedita tinha olhado para ele, surpresa. Vicente tinha ficado vermelho, tossindo, mudando de assunto rapidamente. Mas as palavras ficaram ali, flutuando no ar frio da noite, quentes como brasas. Foi em uma tarde de julho que aconteceu. Benedita estava sozinha no barraco. João e Maria tinham ido com Vicente buscar frutas em uma árvore perto da propriedade dele. Antônio estava cochilando depois do almoço. Ela estava limpando o chão do quarto quando notou algo estranho naquele canto que era sempre frio. A terra parecia diferente, mais escura, mais solta. Benedita pegou uma pá velha que Vicente tinha trazido e começou a cavar. Não sabia por quê. Apenas seguiu um impulso, uma sensação estranha de que havia algo ali. Cavou uns 30 centímetros quando a pá bateu em algo duro. Ela limpou a terra com as mãos e viu um pedaço de madeira, uma tábua, enterrada. O coração dela acelerou. Continuou cavando mais rápido agora, até expor toda a tábua. Era uma tampa,
Uma tampa de baú ou de caixa. Com mãos tremendo, ela levantou a tampa. Dentro havia uma arca de madeira pequena, do tamanho de um baú de criança. Estava úmida, coberta de mofo, mas intacta. Benedita a puxou para fora do buraco e a carregou para a sala, onde havia mais luz. A fechadura estava enferrujada, mas cedeu depois de alguns golpes com uma pedra. Benedita abriu a tampa e ficou boquiaberta. Ouro, moedas de ouro, centenas delas, reluzindo mesmo depois de décadas enterradas. E embaixo das moedas, enrolado em pano encerado, um maço de papéis. Benedita pegou os papéis com mãos trêmulas. O pano tinha protegido bem. Ela desdobrou o primeiro papel e viu que era uma carta. A letra era trêmula, desesperada. Meu nome é Sebastião Cardoso. Se alguém encontrar isto, precisa saber a verdade. Eu não matei minha família. Foi o coronel Augusto Ferreira. Ele queria minhas terras, a terra que meu pai tinha deixado para mim. Quando recusei vender, ele ameaçou minha família. Eu não acreditei. Meu erro. Voltei da roça e encontrei minha esposa e meus filhos mortos. O coronel e seus capangas estavam esperando. Disseram que iam dizer que fui eu, que iam me enforcar de qualquer jeito. Me deram duas escolhas. Ou eu me enforcava e eles poupavam meu nome, dizendo que foi loucura, ou eles me matavam e diziam que eu fui preso tentando fugir depois de matar a família. Eu escolhi me enforcar. Pelo menos assim, meu nome ficaria ligado à loucura, não à covardia. Mas antes escrevo esta carta e enterro este ouro que estava guardando para o futuro dos meus filhos. Se alguém encontrar, por favor, use para fazer justiça. O coronel Augusto Ferreira é um assassino. Benedita largou a carta, sentindo náuseas. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os outros papéis. Havia escrituras, documentos de terra, havia mais cartas, detalhando as ameaças do coronel, as tentativas de comprar a propriedade, os avisos. 32 anos. 32 anos esse segredo tinha ficado enterrado ali, enquanto o coronel Augusto Ferreira vivia em sua fazenda grande, respeitado por todos, temido por todos. Benedita não sabia o que fazer. Seu primeiro impulso foi enterrar tudo de novo, fingir que não tinha visto nada. O coronel era poderoso. Ele podia destruir ela e as crianças com um estalar de dedos, mas então ela pensou em Sebastião. Pensou nele escrevendo aquelas cartas, sabendo que ia morrer, desesperado para que alguém soubesse a verdade. Pensou na esposa dele, nos filhos pequenos. Pensou em quantas pessoas o coronel tinha destruído nos últimos 32 anos. Quantas famílias, quantas viúvas como ela. Ela pegou a arca, fechou e a escondeu embaixo da esteira. Então voltou a colocar terra no buraco, alisou o chão e esperou Vicente chegar com as crianças. Você tem certeza? Vicente perguntou pela terceira vez. Ele estava sentado na varanda, segurando a carta de Sebastião, o rosto pálido sob a barba grisalha. Tenho, Benedita respondeu. Não posso ficar com isso e não fazer nada. O coronel Augusto ainda é poderoso. Ele pode negar tudo. Pode dizer que você forjou essas cartas. Pode me matar, Benedita terminou. Eu sei, mas Vicente, eu tenho 47 anos. Já sobrevivi a coisas terríveis. Já perdi tudo. Se eu morrer tentando fazer a coisa certa, pelo menos morro com dignidade. E as crianças? Benedita sentiu o peito apertar. As crianças, sempre as crianças. Por isso eu preciso da sua ajuda. Ela disse baixinho. Se alguma coisa acontecer comigo, você pode cuidar delas? Não estou pedindo para sempre. Só até eu conseguir falar com minhas filhas, fazer algum arranjo. Vicente a interrompeu pegando a mão dela. A mão dele era grande, calejada, quente. Benedita, você não entendeu. Eu não vou deixar você fazer isso sozinha. Eu vou com você. Vicente, não. Você não tem nada a ver com isso. Eu tenho tudo a ver, ele disse apertando a mão dela. Sebastião era meu primo distante, mas ainda assim. Eu não acreditei quando disseram que ele tinha enlouquecido.
Conhecia ele desde criança. Não era homem de violência, mas o que eu podia fazer? Eu era jovem, sem poder, sem influência. Deixei o coronel enterrar a mentira junto com meu primo. Vicente, e tem outra coisa, ele continuou, olhando diretamente nos olhos dela. Eu me importo com você, Benedita. Me importo muito. Não vou deixar você arriscar sua vida sozinha. Não depois de finalmente ter encontrado alguém que me faz lembrar o que é não estar sozinho. Benedita sentiu os olhos arderem. Fazia tanto tempo que alguém tinha dito que se importava com ela. Tanto tempo. O que você está dizendo, Vicente? Ele respirou fundo. Estou dizendo que eu gostaria muito de passar o resto dos meus anos com você. Não sei quantos anos me restam, mas os que restarem, eu queria passar ao seu lado. E ao lado dessas crianças, se você aceitar. Vicente, eu sou uma mulher velha, pobre, morando em um barraco assombrado. E eu sou um homem velho, solitário, morando em uma casa vazia demais. Acho que combinamos bem. Benedita riu. Foi uma risada molhada de lágrimas, mas foi sincera. Você está pedindo minha mão em um barraco assombrado? No meio de uma conspiração contra um coronel assassino? Esse é o momento mais romântico que consegui arranjar nos últimos 50 anos. Aceite enquanto estou com coragem. Aceito, Benedita disse sem hesitar. Aceito sim. Vicente sorriu aquele sorriso cansado que ela tinha aprendido a amar. Então se inclinou e beijou a testa dela, suavemente, com a ternura de quem sabe que o tempo é precioso e não pode ser desperdiçado. Eles foram juntos à vila 3 dias depois. Benedita carregava a arca embaixo do xale. Vicente ia ao lado dela, alto e protetor, a mão no cabo da faca que trazia na cintura. Não foram direto à casa do coronel. Foram primeiro à igreja. O padre Maurício estava preparando a missa da manhã quando eles entraram. Padre, Benedita disse, colocando a arca no altar. Preciso que o senhor veja isto. E preciso que seja testemunha do que vou fazer. O padre olhou para a arca, para Benedita, para Vicente. Do que se trata? Da verdade sobre a morte de Sebastião Cardoso e de quantas outras mortes o coronel Augusto Ferreira é responsável. O padre ficou pálido. Benedita, você precisa ter cuidado com acusações assim. Não são acusações, tenho provas. Ela abriu a arca e mostrou as cartas. O padre leu cada uma, lentamente, e conforme lia, seu rosto ia mudando. Choque, horror, raiva. Meu Deus, ele sussurrou. Meu Deus, Sebastião se confessou comigo antes de morrer. Ele disse que tinha cometido um pecado terrível. Eu pensei, todos pensamos. Ele estava protegendo o nome dele, e talvez protegendo outras pessoas. Se ele dissesse a verdade, o coronel poderia matar mais gente. O padre segurou as cartas com mãos trêmulas. O que você quer fazer? Quero justiça, mas preciso de ajuda. O coronel é poderoso, ele pode negar tudo. Mas se o senhor estiver comigo, se testemunhar que estas cartas existem, que eu as encontrei, talvez nada mude. O padre interrompeu com tristeza. Benedita, eu vou apoiar você, vou ser testemunha. Mas você precisa entender que o coronel tem influência. O delegado é primo dele. O juiz deve favores a ele. Mesmo com estas provas, mesmo assim eu preciso tentar. Benedita disse firmemente. Por Sebastião, por todas as pessoas que ele destruiu, por mim mesma. Não vou mais ficar calada só porque tenho medo. O padre assentiu lentamente. Então vamos juntos. A casa do coronel Augusto Ferreira era a maior da vila. Uma construção colonial de 2 andares, pintada de branco, com uma varanda ampla e colunas grossas. Benedita nunca tinha entrado ali. Mulheres como ela não entravam em casas como aquela, a não ser para trabalhar. Mas ela subiu os degraus da entrada com a cabeça erguida, Vicente de um lado, o padre do outro, e bateu na porta. Um empregado abriu, franzindo a testa ao ver aquele trio improvável. O que desejam? Queremos falar com o coronel Augusto, Benedita disse. É urgente. O coronel não recebe sem aviso prévio. Ele vai querer receber.
Diga a ele que temos informações sobre Sebastião Cardoso. O empregado hesitou, mas algo na forma como Benedita falou, firme e clara, o fez obedecer. Ele os deixou na varanda e entrou. Minutos depois, a porta se abriu e o coronel Augusto Ferreira apareceu. Ele tinha uns 70 anos, ainda forte, com cabelos completamente brancos e olhos pequenos e cruéis. Usava roupas caras e tinha uma bengala de madeira nobre na mão, mesmo que não parecesse precisar dela. Sebastião Cardoso, ele disse, a voz ainda forte apesar da idade. O louco que matou a família? O que tem ele? Ele não era louco, Benedita disse, e não matou a família. Foi o senhor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O coronel olhou para ela, depois para Vicente, depois para o padre. Seus olhos se estreitaram. Cuidado com o que diz, mulher. Difamação é crime. Não é difamação quando é verdade, Benedita respondeu, e colocou a arca no chão entre eles. Sebastião deixou provas, cartas, documentos, escrituras de terra que mostram que o senhor queria a propriedade dele e uma confissão completa do que o senhor fez. O coronel olhou para a arca como se fosse uma cobra. Onde encontrou isso? No barraco, enterrado. Ele escondeu antes de morrer. Essas cartas não provam nada, podem ser falsas. O senhor pode alegar isso. O padre Maurício interveio. Mas eu as autentiquei. A caligrafia é de Sebastião. As datas batem. E há detalhes que só alguém que esteve presente poderia saber. O coronel deu um passo atrás. Pela primeira vez, pareceu inseguro. O que vocês querem? Dinheiro? É isso? Querem dinheiro para ficar calados? Queremos justiça, Vicente disse. E não é só por Sebastião. É por todas as famílias que o senhor destruiu ao longo dos anos. Todas as propriedades que roubou. Todas as vidas que arruinou. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, o coronel disse. E agora havia ameaça na voz. Não tem ideia do que eu posso fazer. Sei exatamente o que o senhor pode fazer, Benedita respondeu. Pode me matar. Pode matar Vicente, mas não pode matar o padre, e ele já fez cópias das cartas. Já enviou para a diocese, já registrou tudo. Se alguma coisa acontecer conosco, o senhor não vai conseguir esconder. Era mentira. Não tinham feito cópias, mas o coronel não sabia disso. Ele ficou ali, apertando a bengala, o rosto ficando vermelho de raiva. Saiam da minha propriedade, agora! Vamos sair, Benedita disse pegando a arca. Mas o senhor vai ouvir falar disso de novo. Vou garantir que todos na vila saibam a verdade. Vou à casa de cada família. Vou ler estas cartas para quem quiser ouvir. E o senhor pode me ameaçar, pode tentar me calar, mas a verdade não morre com as pessoas. Ela sempre encontra um jeito de sair. Eles desceram os degraus e começaram a andar de volta à vila. Benedita sentia as pernas tremendo, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Mas tinha feito. Tinha enfrentado o homem mais poderoso da região e tinha sobrevivido. Você foi incrível, Vicente sussurrou, segurando a mão dela. Eu estava aterrorizada, mas não deixou ele perceber. Isso é o que importa. Nos dias seguintes, a história se espalhou pela vila como fogo em capim seco. Benedita cumpriu sua promessa. Foi de casa em casa, mostrando as cartas, lendo para quem não sabia ler, respondendo perguntas. No começo, as pessoas estavam assustadas demais para reagir. O coronel ainda era poderoso. Mas então Dona Francisca, cuja família tinha perdido terras para o coronel anos atrás, teve coragem de dizer em voz alta: sempre soubemos que tinha algo errado. E então, o velho Jacinto, dono da venda, admitiu que o coronel tinha forçado ele a vender mantimentos fiado para os capangas, sabendo que nunca receberia pagamento. E então, outras histórias começaram a surgir. Famílias expulsas, dívidas inventadas, ameaças, violência. O coronel tentou usar sua influência. Chamou o delegado, exigiu que Benedita fosse presa por difamação, mas o delegado, vendo o humor da vila, hesitou. Disse que precisaria investigar, precisaria ver as provas. E então chegou um promotor da cidade grande,
Alguém tinha enviado uma carta anônima para a capital contando sobre as acusações. O promotor veio, leu as cartas, interrogou pessoas e abriu uma investigação oficial. O coronel Augusto Ferreira não foi preso. Homens como ele raramente são, mas sua reputação foi destruída. Suas terras foram confiscadas em vários processos movidos por famílias que ele tinha roubado. Ele morreu 2 anos depois, solitário e odiado, em uma casa que tinha ficado grande demais para um homem sozinho. E Benedita? Benedita se casou com Vicente em uma cerimônia simples na igreja, com as 3 crianças como testemunhas. O padre Maurício abençoou a união, sorrindo, dizendo que nunca tinha visto 2 noivos mais felizes. Vicente levou Benedita e as crianças para sua propriedade. Não era grande, mas era limpa, sólida e tinha espaço suficiente para todos. João aprendeu a trabalhar na roça ao lado de Vicente. Maria ajudava Benedita com a casa e a horta. Antônio cresceu, chamando Vicente de avô. 10 anos depois, em uma tarde quente de verão, Benedita e Vicente estavam sentados na varanda da casa. Ela tinha 57 anos agora. Os cabelos eram completamente brancos, as mãos mais deformadas pela artrite, mas os olhos ainda brilhavam com aquela teimosia que nenhuma tragédia tinha conseguido apagar. Vicente tinha 65. Andava mais devagar, as costas permanentemente curvadas, mas o sorriso era o mesmo. Aquele sorriso cansado e genuíno que Benedita tinha se apaixonado. João, agora um rapaz de 18 anos, estava se preparando para casar. Maria, aos 16, ajudava na escola da vila, ensinando as crianças mais novas a ler. Antônio, com 14, era a imagem do avô Vicente, alto e quieto, mas de coração enorme. Você se arrepende? Vicente perguntou de repente, segurando a mão dela. De quê? De tudo. Do barraco, do risco, de ter me escolhido. Benedita virou para olhar para ele. Nunca, nem por um segundo, você me deu algo que eu pensei que tinha perdido para sempre. O quê? Dignidade. Escolha. A sensação de que minha vida ainda tinha valor, mesmo aos 47 anos, mesmo morando em um barraco assombrado, mesmo sem nada. Vicente levou a mão dela aos lábios e a beijou suavemente. Você sempre teve valor. Eu só tive sorte de perceber isso. Eles ficaram em silêncio, ouvindo o vento nas árvores, as vozes das crianças brincando no quintal, o som distante de uma carroça passando na estrada. Sabe o que é engraçado? Benedita disse depois de um tempo. Eu tinha tanto medo daquele barraco, tanto medo dos fantasmas, das histórias. Mas foi lá que encontrei o que eu precisava. A coragem de enfrentar o que me assustava. As provas que mudaram tudo. E você? Talvez Sebastião tenha guiado você até lá, Vicente sugeriu. Talvez ele estivesse esperando alguém corajoso o suficiente para encontrar a verdade. Ou talvez, Benedita respondeu com um sorriso, eu estivesse tão desesperada que não tive escolha a não ser corajosa. Às vezes, Vicente disse, puxando ela para mais perto, a coragem é apenas fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você está morrendo de medo. E você fez isso. Você fez isso todo dia. Benedita encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o calor do sol da tarde, o cheiro familiar da terra e do café sendo feito lá dentro, onde Maria estava preparando o jantar. 57 anos. Ela tinha 57 anos e sua vida tinha começado de novo aos 47. Tinha vivido uma década inteira que não esperava viver. Tinha encontrado amor quando pensava que amor era coisa de jovem. Tinha visto os netos crescerem fortes e saudáveis. Tinha feito justiça por um homem morto há mais de 3 décadas. Não, ela não se arrependia de nada. Te amo, ela sussurrou. Eu também te amo, Vicente respondeu. Até o último dos meus dias, e talvez depois também.
E ali, naquela varanda, com o sol se pondo em um céu alaranjado, dois velhos que a vida tinha tentado quebrar e não tinha conseguido permaneceram abraçados, gratos por cada dia que tinham juntos, por cada batalha que tinham vencido, por cada novo amanhecer que provava que nunca é tarde demais para recomeçar. E assim termina a extraordinária história de Benedita Silva e Vicente Almeida. De um encontro improvável em um barraco assombrado, de coragem quando não havia mais nada a perder, de amor que surgiu quando ninguém mais acreditava que era possível. Você acredita que é possível recomeçar depois dos 40, dos 50, quando a vida já nos ensinou que finais felizes são raros? A história de Benedita prova que sim, que a idade não define nosso valor, que os anos vividos não são peso morto, mas sabedoria acumulada, que nunca é tarde para encontrar propósito, amor e justiça. Se essa história te emocionou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com alguém que precisa saber que recomeços são possíveis em qualquer idade. E me conta nos comentários. Você conhece alguma história de alguém que recomeçou a vida depois dos 40 ou 50? Ou você mesmo já viveu um recomeço tardio? Quero ler suas histórias. Já tem um novo vídeo te esperando. A história de um viúvo de 60 anos que encontrou uma menina abandonada na estrada e descobriu que salvar ela também o salvaria. Clica aqui e vem comigo nessa próxima jornada emocionante. Até a próxima história. E lembre-se, a vida não termina aos 40, aos 50 ou aos 60. Às vezes ela está apenas começando, esperando você ter coragem suficiente para aceitar o inesperado. Um abraço.